Boa tarde, amigos. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez junto com todos vocês. Segunda-feira, dia 14 de setembro, primavera chegando, tempo bem quente. Muitas coisas estão mudando, não é verdade? Estamos um pouquinho melhores na situação da pandemia. Isso já nos traz muita esperança, muita alegria. Os noticiários vêm nos informando que estamos um pouquinho melhor e vamos melhorar, se Deus quiser e Ele quer, cada vez mais. Cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível, se cuidando, prevenindo, né? Mas nós, se Deus quiser, até o final do ano vamos chegar a um patamar de paz, de harmonia e de menos inquietação. Antes de começarmos a nossa live, eu convido a todos a buscar o seu copinho de água, colocar bem ao lado durante essa nossa conversa, essa nossa leitura, porque, como eu sempre digo, a equipe médica colocará nessa água e na água de todos os familiares a medicação certa para cada um. Então, hoje, especialmente, cada um deve ter o seu copinho de água, né? Porque cada um receberá segundo as suas necessidades. E falando em melhorar, que estamos melhorando, estamos já vendo alguns sinais de melhora, o que nos traz assim um certo conforto, uma certa alegria. Hoje eu vou ler novamente Pensamentos que Ajudam, do De Luca. E a leitura de hoje é na página 113, O Sal da Terra. Então todos nós sabemos que o sal é o que dá gosto aos alimentos, não é verdade? E Jesus já havia falado: vós sois o sal da terra. Então, se a gente imaginar uma comida sem sal, a gente vai perceber que a comida é insossa, né? Não fica gostosa. Pode ser a melhor comida que você fizer, com o maior dos caprichos, mas se ela não for bem temperadinha, sobretudo se ela não tiver sal, ela não nos apetece, não é? E Jesus, quando disse que seríamos o sal da terra, né? Ele disse que a nossa presença junto das pessoas deve ser como o sal, né? Ajudá-las a recobrar o gosto pela vida. Olha só que coisa mais bonita e importante, né? Ser o sal da terra, ser aquela criatura que ajuda, que dá vida, né? Dá sentido à vida das pessoas. E a leitura de hoje é justamente sobre isso, o sal da terra. Onde Bezerra de Menezes diz o seguinte: nosso lar, meus filhos, é o mundo inteiro e a nossa família é a humanidade integral. Eu achei bem apropriado para esse momento, porque nós estamos passando por uma transição planetária, como todos bem sabem. E o que vem dizer essa transição para nós? Que nós temos que modificar o nosso foco pela vida. Nós temos que modificar a nossa visão de mundo e de família. Nós costumamos falar a minha família, os meus filhos, o meu marido, mas nós percebemos ultimamente que não é bem assim. Nós temos, claro, o nosso núcleo familiar, que é muito importante, porque é lá que a gente aprende, é lá que nós trocamos experiências diárias. Tem aqueles que nós simpatizamos mais, simpatizamos menos e vamos aprendendo a conviver com todos eles da melhor forma possível. Mas esta pandemia, vamos dizer assim, esse momento crítico pelo qual nós estamos passando, eu acredito que veio ensinar alguma coisa a mais. Que coisa é essa? De que nós temos que deixar de nos restringir apenas à nossa família consanguínea para termos uma visão mais global de família, universal.
E acredito mesmo que esse vírus, ele veio justamente para mostrar isso, não é? Essa união, todo mundo comungando as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, o mesmo tratamento, nós com a preocupação do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso semelhante. Para alguns isso dilatou bastante o horizonte, para outros nem tanto, continuam da mesma forma. Pelo contrário, criticando, blasfemando, injuriando, achando que tudo isso é uma grande balela. Mas eu acredito que para muita gente isso veio mostrar muita coisa, né? Que o meu irmão é muito importante, o meu semelhante é muito importante, que a alegria do meu semelhante é a minha alegria, que a saúde do meu semelhante é a minha saúde. Não podemos ser felizes e vivermos uma vida plena se o meu irmão está em sofrimento. Isso nós estamos começando apenas a despontar, a pensar um pouquinho, né, a esse respeito. E nós, com certeza, chegaremos lá, chegaremos num ideal, né, que o mundo será um mundo realmente mais fraterno, onde a dor de um será a dor de outro. Então ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz: os astronautas que estiveram em expedição na Lua, eles perceberam uma coisa muito importante. Eu achei isso lindo, né? Que lá de longe, né, lá da Lua, eles viram que a nossa Terra, esse globo maravilhoso, ele não tinha divisões. Isso chamou a atenção dos astronautas. E que foram erguidas pelos homens as divisões. O globo Terra, ele não tem divisões, mas as que eles encontraram, né, que eles viram, foram criados pelos homens. Isso quer dizer o quê? Que somos filhos, todos filhos de uma mesma família, da nossa querida Terra. Somos todos habitantes do mesmo lar. Olhando de longe, você não vê divisão nenhuma, mas se aproximando, a gente vê todas as divisões, né, dos países e tudo mais. A verdade é que nós moramos todos na mesma casa. E é esse senso que nós precisamos começar a ter, gente. Que o planeta Terra, essa abençoada Mãe Terra, é a nossa verdadeira casa. É a nossa maior casa. É a casa que realmente nos abraça a todos igualmente, dando as mesmas oportunidades para todo mundo. Porque Deus é justo e sábio e dá para todo mundo as mesmas oportunidades. As fronteiras são marcos que os homens construíram e não muros intransponíveis, que nos diferenciam pela origem geográfica, pelo credo religioso ou pela cor da pele. Pelo menos não deveria ser assim. Precisamos desenvolver esse olhar dos astronautas, olha que coisa mais bonita, e passar a olhar a Terra como a casa de todos. É isso, gente, que está faltando. Sabe, esse olhar generalizado, esse olhar carinhoso, menos egoísta. O homem que ainda vive pensando só em si, causando danos à natureza, ao seu irmão. Isso tudo vai ter que ser mudado, porque não vai mais ter cabimento dentro desta terra regenerada pessoas que pensam dessa forma egoísta. Então, o nosso pensamento daqui para frente, a nossa visão tem que ser como a dos astronautas. Olhar a nossa terra bendita como a nossa verdadeira casa, casa de todos nós. Independentemente, como ele diz aqui, do credo, da cor, seja lá do que for. Somos todos uma só família. Desta forma, não haveria mais estrangeiros nem refugiados, pois entenderíamos que todos pertencemos à mesma comunidade terrestre. Certamente por isso, o astronauta Edgar Mitchell, ao retornar da missão Apollo 14, ele afirmou:
olha que bacana, fomos à Lua como técnicos e voltamos como humanistas. Eu fico pensando, gente, como não pirar? Desculpa o termo, mas assim, deve ser uma coisa maravilhosa, porque você estar aqui no planeta é uma coisa, mas você estar fora, estar no espaço e olhar aquele globo azul, aquela bola azul maravilhosa, dentro daquela imensidão do universo. Gente, vocês já imaginaram uma coisa dessa? Se não é de pirar mesmo, se não é de enlouquecer? Sabe, que coisa maravilhosa, que lindo esse organismo vivo que pulsa, essa mãe terra, que nos dá o seu seio, que nos dá a sua vida, que nos alberga, que nos... Sabe, que coisa mais linda. Eu fico pensando, que coisa, né, que importância é nascermos neste planeta maravilhoso. Aí ele diz assim, nossa família biológica é importante, mas ela não é a única. Pertencemos a uma família maior, que é a família humana. A criança sem alimento, escola e remédio, morando sobre os viadutos, pertence à minha família humana. Então, gente, quando nós começarmos a pensar assim, o mundo vai começar a se transformar. Ele ainda não se transformou justamente por causa do egoísmo. Justamente porque eu penso no meu filho, na minha família, no meu marido, e eu não penso no meu semelhante. A partir do momento em que o homem começar a pensar no seu semelhante, naquele que dorme embaixo da ponte, naquele que não tem medicação, naquele que sofre, isso tudo vai fazer com que o mundo mude. Porque nós deixamos o egoísmo de lado e começamos a ter um pensamento de totalidade, de que todos somos irmãos e que todos temos as mesmas necessidades. Não somos diferentes em nada. Não é? Aquele que está à míngua pedindo um dinheirinho no farol, que está com as suas chagas de fora, está com as suas muletas. Gente, ele por um acaso sente menos dor do que nós? Não, claro que não. Ele tem as mesmas necessidades do que nós temos também. Só que nós, o que nós fazemos? Nós abaixamos o vidro do carro, nós damos um dinheirinho e vamos embora e nem perguntamos nada. Se ele precisa de um remédio, se precisa de alguma coisa. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que não é, essa transformação não vai vir de um dia para o outro. E nós não podemos ficar abrindo a janela para todo mundo, ficar falando. Eu entendo que a situação também está difícil, mas nós podemos fazer sim a nossa parte. Se nós conhecemos aquele moço que limpa o nosso carro, pelo menos, nós podemos falar para ele, você está precisando de alguma coisa? Se você passa todo dia naquele mesmo local, naquele mesmo farol e tem alguém necessitado, você não precisa ficar com medo, não precisa temer a nada. Pergunte a ele se ele está necessitado. Uma ajudinha que a gente der já causa uma grande transformação. Não é que a gente precisa sair abrindo as portas da nossa casa e albergando todo mundo, pegando todo mundo, porque isso vai fazer a diferença. Não, não é assim. Nós temos que ser precavidos também. Mas a nossa mudança, se nós fizermos um pouquinho, nós já vamos conseguir muita coisa. Porque quem estiver ao meu lado vai fazer também, o outro também vai fazer, o outro também vai fazer. E assim, se cada um de nós agirmos de modo diferente e amoroso para com o nosso próximo, nós mudaremos, sem dúvida nenhuma, esse planeta tão maravilhoso. Bem que nós poderíamos expandir as paredes do nosso lar, ele diz, né? Sair do nosso casulo para ver que além do nosso aconchego da nossa família biológica, há irmãos que dormem ao relento, que comem sobras do lixo da nossa casa, que não possuem sequer um analgésico e que muitas vezes nem nos templos religiosos são admitidos. Quantas vezes a gente vê, né? Alguém entrar numa igreja, alguma coisa, está bêbado, está fedido, caído, machucado. Ah, sai daqui, sai daqui, sai daqui.
né? Porque hoje é domingo, tem missa, ou tem alguma coisa, não vai ficar bem você entrar assim, né? Na nossa casa espírita eu não vou defender, não, mas eu já vi muitas pessoas necessitadas entrarem e serem acolhidas, mas é claro, serem direcionadas depois para algum lugar onde elas pudessem conversar e receber um tipo de alimento, alguma coisa. Claro que a gente não deixa ficar no meio de todo mundo, mas sempre é atendido com muito carinho. Ultimamente não estava acontecendo mais, mas teve uma época que algumas pessoas adentravam a nossa casa, né? Tem cesta básica, tem isso, tem aquilo. E as tarefeiras sempre com muito carinho direcionavam essa pessoa, né? Um outro local, conversavam e davam a assistência necessária. Então, tudo isso é muito importante. Tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratados. Ver as necessidades, porque evidentemente essa pessoa está em desequilíbrio. Ela não vai entrar pedindo licença, percebendo que ela está suja e que ela pode assustar as pessoas que estão ali. Não, claro que não, não é? Ela vê a necessidade dela e mais nada. Ela não tem como pensar de forma correta, né? Pelo próprio desequilíbrio, pela própria fome, às vezes pela droga, às vezes até pela bebida alcoólica. Muitas vezes aconteceu de entrarem alcoolizados na nossa casa. Mas ficaram sem assistência? Não, claro que não, né? Então, nós precisaríamos ter mais essa abertura, porque abrindo as portas da nossa casa, nós também estamos abrindo as portas do nosso coração. Abrindo as portas da nossa casa naquele sentido que eu falei. Olhar o mundo de uma forma mais plena. Não é albergar todo mundo que está na rua, colocar dentro de casa, gente. Não é isso que eu quero falar. Mas você vai comprar um pão, vê que tem alguém necessitado, compre um pão também para ele. Sabe, alguém que está necessitado de um medicamento, que está na rua, ofereça. Né? Então, isso é abrir as portas. Muitos irmãos nossos estão morrendo de fome, morrendo por doenças perfeitamente tratáveis. Aqueles que são sacrificados pelo preconceito, seja ele de que espécie for. E não estão, gente? Estão sim. Tem muita gente morrendo e não precisava morrer. Porque nós temos muita comida no nosso planeta, principalmente no nosso Brasil, muita medicação, muitas frutas, mas o egoísmo é muito grande. É impressionante pensar que no nosso Brasil tão farto, que tem uma terra tão produtiva, que tem tanta variedade de frutas, de legumes, existam pessoas que passam fome, que passam necessidade. É como diz o Evangelho, o resto da sua mesa poderia alimentar uma família inteira. Olha só, gente. E por que não ajudarmos se nós podemos fazer isso? Devemos para a construção de um mundo melhor. As pessoas de outros países também pertencem à minha comunidade terrena. Claro, não é só no Brasil, não é só no meu bairro, na minha cidade. Outras pessoas de outros lugares também são os meus irmãos. As pessoas que professam outras religiões também. Nós temos que ter essa visão ampla. É o preconceito que mais mata. É o preconceito que mais separa os homens na terra. Um dos maiores motivos de discórdia, de crimes, é o preconceito. Não é tão feio, é uma chaga tão feia, é uma coisa tão assim, é uma prepotência tão grande do ser humano achar que só ele tem razão, que aquilo é certo, que aquilo é errado, né? Não respeitando. Aí ele continua dizendo, precisamos recuperar a nossa identidade humana. Humana, de seres humanos que somos, de seres planetários, não é? De sermos filhos de Deus, deste grande arquiteto do universo. Somos apenas uma pequena parcela. Quem somos nós para dizermos que nós somos o certo, que o nosso planeta é que está certo, que a nossa religião é que está correta? Gente, quem somos nós para dizermos isso, se não sabemos
absolutamente nada. Já pensou se a espiritualidade, amiga, de luz, fizesse isso conosco também? Falasse, nossa, eles não sabem de nada, olha o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, ai que tolinhos, nós seríamos largados à míngua. E já pensou, gente, quanta coisa eles não sabem, quanta luz eles não têm nos seus conhecimentos e quanto eles nos aceitam imperfeitos do jeito que nós somos, respeitam a nossa caminhada, que nós não podemos dar um passo maior que a perna, né? Que a nossa evolução é gradativa. Então, por que nós, com relação aos nossos irmãos, não podemos ser assim? Temos que ter aquela arrogância, né? Aquele nariz em pé e achar que não, imagina, não sabe o que está falando, não sabe que religião está... A minha é a certa. Por quê? Esse é o motivo da maior parte das guerras e da maior parte das brigas entre os irmãos. Então nós precisamos começar a rever tudo isso e modificar o nosso ponto de vista, que é tão pequenininho, para alargarmos o nosso horizonte e respeitarmos a todos. Além do mais, considerando que o espírito é eterno e que já teve várias existências reencarnando em países diferentes, experimentando culturas e religiões diversas, vivendo em famílias compostas por outros espíritos que não da família atual, não seria mais lógico pensar que o atual grupo familiar é apenas uma secção da nossa família universal? Então, quem falou que você já não viveu na Itália, que você já não viveu na França, que você já não viveu na Arábia Saudita, sei lá, né? E cada vez que você reencarnou nesses lugares, você vivenciou um momento diferente. Obviamente que você não pensava lá como você pensa aqui hoje. Mas você estava certo? Você estava errado? Você estava vivenciando aquilo que era necessário para aquele momento. Então não tem certo e errado. Existem vivências que são necessárias, dependendo dos lugares em que nós moramos, dependendo da religião que nós estamos naquele momento da nossa reencarnação, do momento político, né? Tem lugares que é conveniente casarem com 2, 3, 4 esposas. E eu vou criticar por causa disso? Não. Se é um costume, eu vou respeitar, né? Porque o mal não está na ação, mas está na intenção. Então nós somos muitas vezes assim tão preconceituosos que a gente vai julgando sempre a ação, mas não é a ação que torna as coisas pecaminosas ou errôneas, é a intenção. E é bem diferente uma coisa da outra. Muitos amigos e amores nossos de outros tempos estão hoje reencarnados em países diversos. Já pensaram nisso? Outros tantos professam religiões diferentes. Daqui nós seguimos. Afetos do nosso passado longínquo podem, na atualidade, esposar convicções políticas radicalmente opostas à nossa. Ah, já pensou? Não, isso não é possível. É possível sim. Pode ser que aquele nosso melhor amigo esteja num outro país vivenciando uma outra situação política da qual eu não concorde em hoje. Mas para ele é importante passar por aquilo. E eu não vou respeitar? Gente, vamos, como eu disse, abrir os nossos horizontes. A nossa família é muito mais que a consanguínea. Então vamos respeitar todos os nossos irmãos em caminhada, porque ora estamos aqui, amanhã estamos acolá, eles também. Em alguns momentos das nossas reencarnações fizeram parte da nossa vida, agora não fazem mais, estão em outro lugar, mas não esqueça que você pode estar criticando, pode estar prejudicando alguém que não está mais do seu lado, mas que já esteve. Então por que vamos fazer isso? Né? O que tudo isso quer dizer? O que a lógica da reencarnação quer nos ensinar? Dentre outras coisas, que somos cidadãos planetários. Olha que coisa mais linda. Por isso que em outras lives eu já havia dito que quando eu descobri a reencarnação na doutrina espírita, eu falei, encontrei a doutrina que eu tanto procurava para entender a justiça divina.
Está aqui a justiça divina. São as reencarnações. É impossível nós evoluirmos numa vida apenas. É muito pouco tempo. Nós temos muito que aprender. E para isso nós somos esses cidadãos planetários, e a reencarnação, ela vem nos dizer que toda nossa vivência no planeta, seja ela qual for e de que maneira for, é importante para a nossa evolução. E que nós nunca seremos iguais. Nunca. Numa encarnação nós vamos vivenciar um fato, numa outra encarnação outro fato, uma vez voltaremos como homem, outra vez como mulher, e assim por diante. Então nós temos que tirar também esse preconceito da nossa visão, alargarmos, né, os nossos conhecimentos, o nosso espírito, e aceitarmos essa dádiva divina, que é só através dela que nós vamos conseguir progredir e chegar num patamar de luz. Dentre outras coisas, que somos cidadãos planetários, que o nosso lar é o mundo inteiro, que as diferenças não nos separam, que precisamos viver com alternidade, isto é, com a capacidade de compreender as diferenças e conviver com elas, respeitando todo indivíduo como um ser humano digno de amor e compreensão, porque queiramos ou não, ele é o nosso irmão. Não tem como. Somos todos irmãos. Resgatemos aquela visão integral do astronauta. Vamos tentar fazer isso, gente? Resgatar aquela visão do astronauta? Todas as vezes que o preconceito quiser invadir a nossa mente, o nosso coração, vamos nos imaginar no espaço e olharmos aquela bola azul maravilhosa, o nosso planeta Terra, tão divinamente feito para todos nós, cujo governador é o nosso Cristo Jesus. Vamos tentar ter essa visão, né, do lado de fora, o planeta Terra, e pensar, o planeta Terra é uma coisa só. Está na hora de construirmos a nova Terra, derrubando as muralhas que nos separam uns dos outros. Vamos nos lembrar de que numa futura reencarnação podemos voltar para cá. E nós vamos querer o quê? Nós vamos querer uma Terra regenerada, nós vamos querer uma Terra melhorada, amorosa, que nos receba com muito carinho, não é? Que os nossos semelhantes nos respeitem, independentemente de sermos homem, mulher, termos religião ou não, inclusive. Nós vamos querer o quê? Nós vamos querer ser amados, ser respeitados, né? Assim, vamos trabalhar desde já para que, quando da nossa volta, o planeta esteja um lugar mais bonito de se viver. Eu tenho certeza que vai ser e que vai estar. Eu, quando voltar, se Deus quiser, quero voltar para cá, porque eu amo o planeta Terra, amo. Eu sempre digo, né, que se o planeta Terra é um planeta de expiação e provas, e tem as cachoeiras que tem, as matas verdejantes que tem, as flores, os pássaros, com um colorido maravilhoso. Esses dias eu recebi no Facebook, uma companheira da casa me mandou diversos pássaros em meio à natureza no nosso Brasil. O colorido, gente, as espécies diferentes, você fala, não é possível. Que coisa maravilhosa, que exuberância, né? Que coisa mais linda. E esse é um planeta de expiação e provas? Nossa, então como será um planeta de regeneração? Não, eu quero voltar para cá, sim. Eu quero voltar e encontrar esse planeta regenerado, mais aliviado destas tensões que ainda pulsam tanto dentro dele, né, pelo egoísmo do homem. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar um planeta mais ameno, mais bonito, mais fraterno, mais aconchegante, mais compreensível, vamos dizer assim, para as diferenças de todos nós. Então ele diz assim, né, aqui novamente, assim vamos trabalhar desde já para que quando da nossa volta quando voltarmos, o planeta seja um lugar bonito de se viver. Quem sabe começando a cantar esta linda canção do Beto Guedes, que diz assim: vamos precisar de todo mundo
Um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Então, gente, fica aqui essa proposta, a proposta para essa semana, para que a gente pense bem sobre todas essas mudanças que estão acontecendo, sobre o nosso olhar, que deve ser diferenciado. Vamos ser, sim, vamos ser diferentes. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra, principalmente nós, os espíritas, que acreditamos na reencarnação, né? Que sabemos que Jesus já nos havia dito, né? Que os verdadeiros laços não são apenas os consanguíneos. Então, se nós já temos tudo, se nós já sabemos de tudo, por que não agir? Já está na hora de começarmos a trabalhar para esse mundo melhor. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu, você, todos nós. Então, fiquem todos com Deus. Uma semana maravilhosa, de muitas reflexões. E neste silêncio, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecer profundamente esses momentos que tivemos. Pedir a Deus, nosso Pai, para que harmonize o nosso espírito, os nossos corações, que nos ajude a sermos cidadãos planetários, com esta visão amorosa, como Cristo já nos havia dito, nos havia proposto, que possamos fazer a nossa parte, Pai, da melhor forma possível. Ainda muito distantes da perfeição, que possamos respeitar os nossos semelhantes e dedicar a eles todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Obrigada, Mestre Jesus, Maria Santíssima, e que o vosso amor nos acoberte no decurso de toda esta semana. Que assim seja, Mãe, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade, companheiros. Um grande e fraterno abraço a todos.